Oi, gente! Estamos aqui para mais um vídeo, mais um episódio do podcast, dependendo de onde está me ouvindo. Eu sou a Greta Pavicral e hoje a gente vai falar sobre lideranças. É um assunto que está em alta, né? Principalmente nas redes profissionais, mas ele é pouco discutido como se deve, digamos assim. Eu tenho certeza que todo mundo já passou por algum ambiente mais tóxico no trabalho, no ambiente profissional, coisa assim, onde os chefes, percebendo que teria uma mudança na organização, no contexto, eles barravam ideias novas, né? Queriam uma inovação, mas não queriam uma mudança. Isso é muito comum de rolar e mais do que a gente imagina, mas é uma liderança tóxica. Por quê? Porque quando a gente tem um líder, a gente parte do pressuposto de que a pessoa vai nos ajudar no desenvolvimento, né? Não só do negócio, como no nosso desenvolvimento profissional, certo? Não só isso, mas é como se fosse um mentor ou um orientador profissional, como a gente costuma ter professores na faculdade que te travam e professores que falam, vai, arrisca, testa, tenta, nunca fiz, né? Como é que a gente pode fazer para tal coisa dar certo, ideias novas e tudo mais. O tal do sair fora da caixa. E aí a gente pode se deparar algumas vezes com pessoas que, por medo de ter um resultado diferente que a gente não sabe onde vai dar, porque a ideia é inovadora, que é esse meio que o pressuposto de se ter uma ideia inovadora, é a gente meio que não saber onde é que aquilo ali vai dar, né? Tem uma teoria, mas e se a gente tentar fazer uma forma assim, que a gente nunca fez? E aí quando a gente tenta fazer uma forma assim que a gente nunca fez, a gente pode parar em outro lugar que a gente nunca viu antes. E aí tem que continuar inventando, pesquisando, aprendendo, né? Entendendo conforme o negócio vai andando. A gente não tem como ter um panorama geral quando a gente está inovando. A gente pode saber, consegue saber um pouco ali à frente, mas geralmente o mais interessante de a gente ter essa ideia até um certo limite, entender até certo ponto na inovação, é que a gente vai aprender novos cenários a partir daquela inovação que antes não tinha sido aprendido, né? Estudado, enfim, analisado. E aí, eu tava vendo House esses tempos, ele me lembra muito dois aspectos, assim, tanto no aspecto subordinado quanto no aspecto de líder. Como subordinado da chefe dele ali, ele precisa manter resultados, mostrar resultados no hospital, não matar pessoas, etc, etc. Só que ele é chefe do departamento de diagnósticos, ou seja, doenças que aparentemente parecem uma coisa, mas são outra, que não necessariamente tem um tratamento específico, então é muito por testes, não dá para seguir a cartilha, né? A teoria que choca com a prática. Então ele vai testando, vai tentando, ele tem estagiários que estão começando na medicina, ele tem a equipe dele e eles vão tentando manobrar aquilo ali de uma forma que eles consigam entender o que o paciente tem, com exemplos de pacientes anteriores e reformulando algumas coisas adequadas, né, personalizando para cada diagnóstico, para cada paciente que chega para ele, porque tudo é novidade. Então ele, ali naquele ambiente, ele precisa estar sempre inovando. Ele não pode dizer, é isso aqui, ponto, acabou, porque ele trata aquilo ali, surge uma outra complicação. Então ele tem que estar sempre inovando nos diagnósticos, às vezes é mais de uma coisa. E quando ele tenta, essas tentativas dele de achar alguma coisa, ele às vezes tem que fazer um tratamento para uma coisa para ver se a pessoa tem aquela coisa ou fazer uma reação, a pessoa tem uma reação de um outro negócio para ele descobrir se a pessoa tem ou não tal doença, né? É como se ele quisesse descobrir o verde, mas daí para descobrir o verde ele tem que jogar umas outras cores que não tem nada a ver com aquilo
E aí, caso ocorra essa reação, vai ter um verde ali no final, né? Mas ele pode acabar com um roxo, pode acabar com um rosa. Então, varia muito porque, né, ele tá ali com pacientes que são diferentes do geralzão, né, das coisas simples e básicas da medicina que todo mundo já conhece, já sabe como tratar e já foi estudado, né, enfim. Tanto que os artigos, quando a gente faz artigos em qualquer área, não na medicina, mas artigos, estudos, coisas assim, que a gente está sempre tentando buscar, né, respostas e coisas assim, são coisas que não foram ainda estudadas. Existe uma pessoa ali estudando aquele caso específico, tentativas e tudo mais. Isso acontece muito na biologia, na química, essas coisas, mas em outras áreas também, de formas diferentes, mas também acontece. E ali ele tem o problema, claro, de matar alguém, né? Às vezes ele induz uma morte para descobrir o que a pessoa tem ou não, enfim, varia bastante. Mas ele também está numa posição de líder, que ele trabalha com os estagiários dele. Então, como líder, ele é chefe do departamento, então ele precisa que as pessoas vão além. Porque se as pessoas não forem além, não procurarem além do óbvio, não vai adiantar nada para ele. Então, o que muitas vezes eles fazem? Qual que, além do papel da equipe, de saber exatamente, né, as coisas que tá ali no quadro, de ter uma teoria aguçada, né, uma prática, querer aprender e tudo mais, a pessoa também tem que desafiar ele. E se for tal coisa? Então, a pessoa também tem que ser muito criativa e proativa nessa situação. Porque ele não faz os procedimentos, quem faz os procedimentos é a equipe médica dele. Então ele tem que ter o papel de líder, no sentido de empurrar as pessoas, fazer as pessoas irem além, pensar, serem criativas. Ele fala, nossa gente, vocês estão me deixando com vergonha falando essas coisas porque não faz sentido nenhum. Tipo, é muito básico, sabe? Ele quer ir além, ele quer ir no impossível. Porque a pessoa tem alguma coisa. Se fosse uma coisa fácil, não teria no apartamento dele. Então ele fica às vezes, tu chegou nessa conclusão a partir disso aqui. Tá, mas e as outras milhares que pode ser? A gente tirou uma. Então tá, a óbvia não existe. Então vamos ver o que pode ser, né? Então esse é o papel do líder, né? Pressionar as pessoas, ir atrás, deixar as pessoas inovarem, criarem e buscarem novas alternativas. E tem um porém. O House, ele é um médico muito áspero, muito grosso, muito sincero, muito real, né? Em vez de ele ficar maquiando ali uma situação, ele geralmente é na lata. Ele falou, não gostou, o problema é teu, dois trabalho, né? Então, e ele não mente, quem mente são os pacientes. Então ele tem, só ali a gente vê que ele se envolve com vários públicos, onde ele é subordinado, onde ele é líder, onde ele tem que dar atenção para o paciente, ou seja, um cliente, tem a família do cliente, né, do paciente dele. Então a gente já vê vários públicos, ele com cada um passa dessa identidade dele, de ser grosso, de ser áspero, de ser sincero, porém ele é sincero. E ele tem esse know-how de tratar com os pacientes, de que se o paciente falou que não viajou para tal coisa, mas ele tem uma doença que vem daquele lugar lá onde o paciente disse que ele não foi, o paciente está mentindo. E aí ele vai atrás do histórico do paciente, ou seja, ele se aprofunda na pesquisa para descobrir um diagnóstico. Ele não faz só exames de sangue, tomografia, ressonância, ele vai atrás, ele vai mais fundo para descobrir o que o paciente tem. Ele é considerado, por mais que seja arrogante, teimoso, coisa assim, e ele confia nos instintos dele, mesmo que ele esteja errado, mesmo quando ele erra, ele acaba acertando. Claro que tem um roteiro, eu sei disso, mas é engraçado porque eu já presenciei pessoas assim na vida profissional também, então tem coisas ali que a gente pode conseguir tirar, sabe, para entender como é que funciona. Então, por mais que ele esteja errado, muitas vezes é um erro que vai levar ele a achar o que está correto, o que vai acertar, porque ali o que importa não é realmente, ele quer o diagnóstico para poder tratar, ele tem a corrida de entender o diagnóstico da pessoa, né, porque esse é o trabalho dele, né, diagnosticar e fazer os colegas dele tratar. Então,
tem o caminho que ele percorre para achar o diagnóstico. Não é só o fim da rua que importa, é o caminho inteiro para chegar lá, certo? E ele desconfia de quem trabalha com ele, de quem ele atende, né? Então, se a pessoa... sabe aquela coisa assim, socialmente vai me entender. Colocando agora esse exemplo na prática geral, assim. Quem trabalha com comunicação vai me entender. Quando pergunto pro cliente, do nada subiu 200 seguidores na página da pessoa, falando de social media pra todo mundo entender. Tu pergunta, tu comprou seguidor? Não, nunca faria isso. E a pessoa comprou seguidor. Então, tu acreditar no teu cliente, muitas vezes pode levar a um erro, sabe? Eu sei fazer isso, já entendi como é que faz, não sei o que. Muitas vezes não. Então, parte de um princípio de não acreditar em tudo que as pessoas falam e acreditar em ti, na tua teoria, na tua intuição, no que tu estudou, no teu conhecimento. E ali as pessoas não têm muitas pessoas que desconfiam dele, ou que não concordam com ele, ou que acham que, né, ele não é lá tudo isso, por vezes chegam à beira da morte no roteiro para dar aquele escândalozinho, né, aquele plus pra gente continuar assistindo, mas muitas pessoas chegam na beira da morte ali e aí pedem para ele ajudar, porque não queriam a ajuda dele até então. E aí eles esperam chegar lá no fim da vida para poder pedir ajuda para ele. Orgulhosos, né? Pode-se dizer. Então, ele é o melhor em diagnosticar. Por isso que ele incomoda, ele distrata, ele é do jeito dele, ele faz como ele quer, ele tenta convencer os chefes, porque tem gastos e coisa assim, mas ele não muda. E mesmo assim, ele não é demitido em função de ele ser bom, de saberem que ele é o melhor no que ele faz. Entende? Então, se tu tem a confiança, se tu é bom no que tu faz, tu sabe do que tu tá falando, essas coisas todas, isso faz diferença no final. E levar em consideração de que acreditar na gente como profissional, independente do que o cliente fale, sabe? De quem tá, para quem a gente presta serviço, independente do que essas pessoas falem, fiz, não fiz, foi, não foi, não adianta. Porque a gente tá vendo ali o resultado que rolou, né? Então, alguma coisa levou a surgir aquilo ali. Como é que a gente vai descobrir isso? A gente tem a teoria. E fazendo testes e tal. Então, tudo leva tempo. Não tem como tu apressar as coisas. Ele fala direto isso. Não tem como apressar as coisas. Isso não é só na área da medicina, gente. De qualquer área, tá? Então, vocês têm aqui perfis pelo House, que é legal de enxergar que a gente tem uma plena noção de públicos e de noção ali de cenário, de riscos e coisa assim, de pegar riscos, tentar pegar atalho, identidade, a imagem, a reputação. A reputação dele é péssima, mas as pessoas continuam indo lá. Como profissional em tratamento, relacionamento com o cliente, ele é péssimo, até ele salvar a vida da pessoa. Que daí a pessoa dá a vida por ele, sabe? Então, achei que era um bom exemplo para trazer para vocês. Quem nunca viu, eu aconselho que vejam, porque é sensacional quando a gente consegue captar ali as coisinhas. Dei vários exemplos aqui que vocês podem utilizar na vida de vocês. Tenho certeza que enquanto eu falava, vocês já percebiam fulano, ciclano, tal pessoa, não sei o quê. Então, vocês podem entender isso de uma maneira geral na vida de vocês, utilizar isso a favor de vocês para entender como sair de certas situações, que a gente também às vezes precisa disso, né? Então, por hoje era isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê na semana que vem. Beijão, tchau!